Durante 20 anos, ela viveu à sombra de um homem admirado por todos, ajudando a erguer um império enquanto era tratada apenas como uma presença elegante e silenciosa. Quando foi trocada pela amante e viu o próprio casamento ser apagado como se nunca tivesse existido, todos acreditaram que ela sairia humilhada, derrotada e esquecida. Mas no dia em que o novo casal decidiu celebrar a vitória diante da elite, a mulher que parecia quebrada surgiu com uma calma tão assustadora que mudou o clima de toda a festa. E bastou que ela colocasse as mãos no microfone para transformar um casamento luxuoso no início de uma ruína que ninguém naquela sala jamais conseguiria esquecer. Antes de ouvir essa história de traição, poder e vingança silenciosa, inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos intensos e surpreendentes. O salão do Hotel Fasano estava iluminado como uma joia exposta em vitrine, e Renata Vasconcelos sabia exatamente o efeito que causava ao entrar por aquela porta. Não era vaidade, era consciência. 2 décadas ao lado de um homem como Eduardo Vasconcelos ensinaram a ela que a aparência era a primeira linguagem do poder, e que dominar essa linguagem era a diferença entre existir e ser lembrada. Ela tinha 46 anos, cabelos negros cortados com precisão cirúrgica na altura dos ombros e uma postura que muitos confundiam com frieza. Não era frieza, era contenção. A distinção, para ela, era fundamental. A festa de abertura do Fórum Empresarial de São Paulo acontecia todo mês de agosto no mesmo endereço, e Renata nunca havia faltado. Organizara os 3 primeiros eventos pessoalmente, quando a empresa de Eduardo ainda lutava para se estabelecer entre os grandes. Escolhera os fornecedores, negociara os contratos, decidira até a temperatura do ar-condicionado para que os convidados se sentissem confortáveis, sem notar que o conforto havia sido calculado. Era esse o tipo de trabalho que ela fazia e que ninguém via. Eduardo a havia encontrado 22 anos atrás, quando ela ainda assinava projetos de consultoria empresarial com o próprio nome e tinha uma agenda mais ocupada do que a dele. Ele era brilhante, sedutor e ambicioso, com uma intensidade que beirava a obsessão. Ela reconheceu naquele homem o tipo de força que precisava de direção para não se destruir, e acreditou, por muito tempo, que era ela quem fornecia essa direção. O casamento foi rápido, a fusão inevitável. Ela foi cedendo os próprios projetos à própria clientela, a própria identidade profissional em fatias tão pequenas que, quando percebeu, não havia mais nada a ceder. Só restava o papel de esposa do fundador da Vasconcelos Holdings, grupo que controlava incorporadoras, fundos imobiliários e participações em 4 setores diferentes da economia paulista. Naquela noite de agosto, Eduardo chegou ao salão 10 minutos depois dela, como sempre. Era uma estratégia antiga. Ela preparava o terreno e colhia os aplausos. Mas desta vez havia algo diferente no modo como ele entrou. Havia uma leveza que ela não reconhecia. Uma desatenção nos olhos quando os cruzou com os dela por uma fração de segundo, antes de desviar o olhar para outro lado. Renata pegou uma taça de champanhe e foi cumprimentar os membros do conselho, os parceiros internacionais, as esposas que conhecia pelo primeiro nome e pelos hábitos. Sorriu com naturalidade, perguntou sobre filhos e viagens, fez os comentários certos na hora exata. Enquanto conversava, observava. Ela viu quando Cristiane Melo chegou. 34 anos, diretora de Relações Públicas da Holdings, desde o ano anterior. Cristiane tinha o tipo de presença que enchia uma sala sem pedir licença. Alta, vestida num modelo que equilibrava discrição e sedução com a precisão de quem estudara os 2 conceitos, ela cumprimentou os convidados com uma familiaridade que não combinava com o cargo. Não era a familiaridade de uma funcionária eficiente. Era outra coisa. Renata notou o momento em que Eduardo percebeu a entrada de Cristiane. O ângulo do corpo mudou levemente. A gargalhada que soltou na conversa com um investidor português ganhou 1/10 a mais de entusiasmo. Eram sinais pequenos demais para qualquer outro observador, mas Renata havia passado 2 décadas decifrando Eduardo Vasconcelos. Conhecia cada inflexão daquele homem como se houvesse ajudado a escrevê-lo, porque, em certa medida, havia mesmo. Ela não disse nada.
Terminou a conversa com elegância, pediu desculpas com um sorriso e foi até a janela que dava para a rua Oscar Freire. Do 12º andar, São Paulo pulsava com a indiferença característica das grandes cidades, aquela capacidade de conter milhões de histórias simultâneas sem se impressionar com nenhuma delas. Renata respirou devagar. Não era a primeira vez que sentia aquele peso, mas era a primeira vez que o peso tinha nome e rosto. Nos meses seguintes, ela foi colecionando evidências com a mesma meticulosidade que aplicava a qualquer projeto profissional. Não por masoquismo, mas porque precisava de certezas antes de agir, e Renata Vasconcelos jamais havia agido sem ter certeza. Era um princípio que seu avô Antônio Braga lhe ensinara ainda quando ela tinha pouco mais de 20 anos e trabalhava nos escritórios da família em Santo André. Antônio Braga era um homem que havia construído uma fortuna modesta a partir de uma construtora de médio porte e que entendia de dinheiro com a sabedoria específica de quem um dia não teve nenhum. Dizia sempre que riqueza sem estrutura era névoa, bonita de longe, inexistente de perto, e que toda mulher inteligente deveria ter um cofre que nenhum homem soubesse abrir. Renata havia levado essa instrução a sério. Muito antes de qualquer suspeita, muito antes de Cristiane Melo, ela havia criado aquele cofre. Não de metal, de números, de participações, de paciência. Mas naquela noite de agosto no Fasano, enquanto observava pela janela o tráfego silencioso lá embaixo, ela ainda não sabia até onde aquele cofre a levaria. Ainda não sabia que o que parecia ser o começo do fim era, na verdade, o primeiro ato de algo muito maior. Ainda estava aprendendo a dimensão do que havia construído sem perceber que construía. Eduardo se aproximou dela às 11 da noite, quando o salão já estava mais disperso e o champanhe havia cumprido sua função social. Colocou a mão na parte baixa das costas dela, com o gesto mecânico de quem repete um movimento por inércia. "Estou com dor de cabeça", ele disse. "Podemos ir mais cedo." Renata olhou para ele por um segundo antes de responder. "Claro", disse, e sorriu com a mesma calma que usava para tudo. No carro de volta ao apartamento na Alameda Santos, ele ficou no telefone o caminho inteiro. Ela olhou pela janela e pensou em seu avô, na construtora de Santo André, no cofre invisível que havia levado anos para montar, e sentiu, pela primeira vez com clareza absoluta, que não estava mais esperando por amor. Estava esperando pelo momento certo. Os meses que se seguiram àquela noite no Fasano foram uma sequência de pequenas confirmações que Renata foi guardando com a frieza de quem cataloga documentos. Não havia mais dúvida. A questão agora era outra. O que fazer com a certeza? Eduardo passou a viajar com uma frequência que não condizia com a agenda da empresa. Renata conhecia o calendário da Holdings melhor do que qualquer diretor, porque havia ajudado a construí-lo durante anos. Sabia quando havia reuniões em Brasília, quando os parceiros portugueses visitavam São Paulo, quando os conselhos regionais se reuniam. E sabia, portanto, quando as viagens não tinham justificativa registrada em lugar nenhum. Ela não fez cenas, não fez perguntas. Continuou aparecendo nos jantares certos, usando os vestidos adequados, sendo a extensão elegante e silenciosa que o marido precisava para sustentar a imagem de homem completo. Enquanto isso, observava Cristiane Melo com a atenção de uma pesquisadora diante de um fenômeno inédito. Cristiane era inteligente. Isso Renata reconhecia sem dificuldade. Tinha um talento genuíno para relações públicas, um instinto para narrativa que a tornava eficaz em sua função. Mas havia uma ingenuidade nela, que Renata identificou desde o início. Cristiane acreditava que conquistar o homem era suficiente para conquistar o poder que ele representava. Era um erro antigo, cometido por mulheres que confundiam acesso com propriedade. Renata havia cometido uma versão diferente do mesmo erro. Ela construíra o poder do marido, acreditando que, ao fazer isso, estava construindo o próprio. Levou tempo para entender que poder delegado não é poder, é serviço. E serviço, sem contrato, não tem valor. Foi durante uma tarde de setembro, enquanto revisava documentos antigos no escritório,
que mantinha discretamente num andar do edifício da família Braga, no centro de São Paulo, que ela encontrou as primeiras declarações do fundo. O Fundo Patrimonial Braga Vasconcelos, constituído 17 anos atrás a partir de uma orientação precisa do avô, havia crescido de um modo que ela mesma subestimara. A combinação de aportes regulares, reinvestimento de dividendos e uma estratégia de compra gradual de ações da Holdings havia transformado o que começou como uma reserva de proteção em algo de proporções muito maiores. Renata ficou parada diante dos números por um longo momento. Ligou para Felipe Drummond, o advogado que administrava o fundo desde o início, um homem de 60 anos que havia sido parceiro jurídico do avô por 3 décadas e que tratava a confidencialidade como uma segunda religião. Felipe, ela disse quando ele atendeu, preciso de um relatório consolidado de todas as participações. Completo, com as holdings intermediárias e os percentuais reais. 2 dias depois, ela tinha o relatório na mão e levou 1 hora para compreender completamente o que os números significavam. Ao longo de 17 anos, comprando ações em lotes pequenos por meio de diferentes veículos jurídicos, ela havia acumulado uma participação que, somada, ultrapassava a de qualquer outro acionista individual da empresa. Eduardo era o fundador, o rosto, o nome, mas o controle acionário havia escorregado de suas mãos em câmera lenta, sem que ele se desse conta, porque nunca havia considerado a possibilidade de que a esposa silenciosa e obediente pudesse ter uma estratégia própria. Renata fechou o relatório, foi até a janela do escritório e olhou para o viaduto do chá lá embaixo. Sentiu algo que demorou um momento para nomear. Não era alegria, não era alívio. Era a sensação específica de quem percebe que estava preparado para uma guerra que ainda não havia sido declarada. A declaração veio 3 semanas depois, numa tarde de outubro, no apartamento da Alameda Santos. Eduardo chegou em casa no início da tarde, o que era incomum. Ela estava trabalhando na varanda com um relatório de sustentabilidade que revisava para um dos conselhos dos quais participava voluntariamente. Ele se sentou na cadeira à sua frente, o que também era incomum. Normalmente ele não se sentava. Estava sempre em movimento, sempre com pressa para o próximo compromisso. Preciso conversar com você, ele disse. Ela colocou o relatório sobre a mesa com cuidado. Olhou para ele. Esperou. Eduardo fez o que homens como ele costumam fazer nessas situações. Foi direto ao ponto, com uma brutalidade que disfarçava de honestidade. Disse que o casamento havia se tornado uma formalidade há anos. Disse que havia encontrado algo verdadeiro com outra pessoa. Disse que seus advogados haviam preparado uma proposta de separação justa e generosa, uma cobertura nos jardins, um valor substancial em espécie e uma pensão mensal que a deixaria confortável pelo resto da vida. Disse que esperava que ela compreendesse que isso era melhor para os dois. Renata o ouviu até o final sem interrompê-lo uma vez. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por 3 segundos. Depois disse, obrigada pela honestidade, e acrescentou, com o mesmo tom de quem comenta o tempo. Mande os papéis quando estiverem prontos. Eduardo piscou. Era evidente que havia ensaiado para uma reação diferente. A serenidade dela o desconcertou de um modo que ele não soube disfarçar completamente. Ele saiu do apartamento 20 minutos depois, com a postura de quem esperava ter encerrado um capítulo, e descobriu, sem entender bem como, que havia apenas virado uma página. Renata ficou na varanda por mais 1 hora depois que ele foi embora. Não chorou. Não telefonou para ninguém. Ficou olhando para os telhados dos jardins enquanto a tarde esfriava devagar e pensou em seu avô, em Felipe Drummond, nos números do relatório. E pensou que Eduardo estava prestes a descobrir que generosidade, quando parte de uma posição de ignorância, não é generosidade. É apenas o preço que alguém está disposto a pagar pelo que acredita que vale. Ele ainda não sabia o que valia, mas em breve saberia. Os papéis do divórcio chegaram numa terça-feira de manhã, entregues por um motoboy com a impessoalidade característica das transações que alguém prefere não encarar pessoalmente. Renata assinou o recebimento, colocou o envelope sobre a bancada da cozinha e foi preparar café antes de abri-lo. A proposta
era exatamente o que Eduardo havia descrito. Uma cobertura de 300 metros quadrados em Pinheiros, já com escritura em seu nome, mais um valor em espécie que representaria o que qualquer analista financeiro chamaria de solução generosa para um divórcio de 22 anos. Havia ainda a cláusula de confidencialidade, redigida com o cuidado específico de quem quer garantir que determinadas conversas jamais cheguem a determinados ouvidos. Renata leu cada parágrafo com atenção, tomando café na penumbra da manhã. Quando terminou, colocou o documento de volta no envelope e ligou para Felipe Drummond. Eles se encontraram naquela tarde no escritório do centro. Felipe era um homem que envelhecera com a dignidade dos que fizeram escolhas consistentes ao longo da vida. Cabelos completamente brancos, terno impecável, o hábito de ouvir muito antes de falar. Ele havia sido o guardião do fundo desde o primeiro aporte, havia executado cada compra com a discrição que Renata exigia e conhecia os números como se fossem seus. Ela colocou o envelope sobre a mesa entre os dois. Felipe abriu. Leu. Depois olhou para ela por cima dos óculos de leitura com uma expressão que misturava aprovação profissional e algo próximo da tristeza. — Você vai assinar? Ele perguntou. — Não ainda, ela respondeu. Preciso entender primeiro o que acontece com as ações no contexto de uma separação e o que podemos fazer para que nada apareça no processo antes do momento que eu escolher. Felipe fechou o envelope. Passou os próximos 40 minutos explicando com precisão todas as implicações jurídicas, as janelas de risco, as opções disponíveis. Era um cenário complexo, mas não impossível. O fundo estava estruturado de modo a manter as participações separadas do patrimônio conjugal formal. Uma previdência que o avô de Renata havia insistido em incluir na constituição original do instrumento. Era como se Antônio Braga, de algum lugar inacessível, houvesse previsto exatamente esta tarde. Na semana seguinte, Renata contratou seu próprio escritório de advocacia, uma firma especializada em direito societário e família que Eduardo não conhecia e que não tinha nenhuma relação com os advogados da Holdings. A sócia fundadora era uma mulher de 50 anos, chamada Doutora Márcia Esteves, conhecida nos corredores do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua capacidade de transformar desvantagens aparentes em posições de força real. Renata havia pesquisado durante uma semana antes de escolhê-la. O encontro com Márcia foi diferente dos que Renata esperava. A advogada não precisou que ninguém explicasse o cenário 2 vezes. Perguntou apenas o que precisava saber, e quando Renata chegou à parte das participações acionárias, Márcia colocou a caneta sobre o bloco de notas e ficou em silêncio por um momento antes de dizer, com uma voz completamente plana: Você sabe o que tem nas mãos, não sabe? Estou começando a entender, Renata respondeu. Então vamos trabalhar com isso do jeito certo, disse Márcia. E certo, nesse caso, significa lento. Significa invisível. Significa que, quando a outra parte perceber o que está acontecendo, já vai ser tarde para mudar o desfecho. Renata gostou da mulher na mesma hora. Enquanto os advogados operavam nas sombras dos cartórios e das câmaras de arbitragem, a vida pública seguia com uma normalidade perturbadora. Eduardo havia alugado um apartamento em Higienópolis, mas ainda aparecia em eventos ao lado de Renata, quando a ocasião exigia. Um acordo tácito de conveniência mútua que ambos mantinham sem precisar discutir. A separação formal ainda não havia sido anunciada. Havia uma narrativa a ser construída, e Eduardo queria controlá-la. Foi numa dessas ocasiões, num coquetel de lançamento de um fundo imobiliário parceiro, que Renata observou Cristiane Melo de perto pela primeira vez, depois de saber com certeza o que havia entre os dois. Cristiane estava diferente. Havia nela uma segurança nova, o tipo que vem não da experiência, mas da crença de ter vencido alguma coisa. Ela circulava pelo salão com a postura de quem já se via ocupando um espaço que ainda não havia sido formalmente cedido. Cumprimentou Renata com uma elegância calculada, o tipo de cordialidade que carrega dentro de si um grão de triunfo que a outra pessoa não deveria perceber. Renata devolveu o cumprimento com naturalidade perfeita. Perguntou sobre o trabalho. Fez um comentário gentil sobre um projeto de comunicação recente que a empresa havia lançado.
Cristiane respondeu com uma fluência que não conseguiu esconder completamente a surpresa de encontrar na adversária algo diferente do que esperava. Quando se afastaram, Renata foi até o bufete e tomou um copo de água. Não havia raiva. Havia apenas a clareza de quem está num jogo que a outra parte ainda não percebeu estar jogando. Do outro lado do salão, Eduardo observou o encontro com a atenção discreta de quem teme uma explosão. Quando percebeu que não havia nenhuma, sua postura relaxou de um modo tão visível que 2 investidores por perto notaram, e um deles, um homem de Campinas, que conhecia Eduardo há 15 anos, comentou baixinho que o fundador parecia aliviado por algum motivo. Naquela noite, no táxi de volta para casa, Renata abriu o celular e mandou uma mensagem para Felipe. Pode acelerar o processo de consolidação das participações restantes. Estamos no cronograma. 3 palavras de resposta chegaram em menos de 1 minuto. Entendido, pode confiar. Ela colocou o telefone na bolsa e olhou pela janela para as luzes da cidade. São Paulo à noite era uma constelação invertida, brilhante e indiferente. Em algum lugar naquela imensidão, Eduardo estava com Cristiane, acreditando que havia encerrado um capítulo. Em algum lugar naquela mesma cidade, os papéis se moviam em silêncio, construindo uma estrutura que ele jamais havia imaginado que existia. Renata fechou os olhos por um momento. Não de cansaço, de concentração. Havia muito a fazer ainda, e cada passo precisava ser exato. O anúncio da separação foi feito em novembro, numa nota curta publicada pelo assessor de comunicação da Holdings, redigida com aquela linguagem específica dos comunicados corporativos que precisam dizer algo sem realmente dizer nada. Eduardo Vasconcelos e Renata Vasconcelos informam de comum acordo o encerramento de sua união conjugal após 22 anos. Agradecem o respeito à privacidade neste momento. A gestão da empresa segue inalterada. Renata leu a nota no celular, sentada numa cafeteria da Augusta, onde havia parado para trabalhar. Colocou o aparelho sobre a mesa e voltou a atenção para o relatório que revisava. Era sobre o desempenho do 3º trimestre de um dos fundos imobiliários da Holdings, e havia uma inconsistência na projeção de receita do 4º trimestre que ela queria entender melhor antes de levar ao conselho. As mensagens começaram a chegar em ondas. Amigas, conhecidos, membros de conselhos, parceiras de eventos beneficentes, algumas pessoas que ela mal conhecia, mas que a seguiam nas redes sociais pela imagem pública do casal. Todos com alguma variação da mesma pergunta disfarçada de apoio. Ela respondeu as mais importantes com brevidade e cordialidade, deixou as outras para mais tarde e continuou com o relatório. O que Renata não esperava era a velocidade com que Eduardo escolheu tornar a nova relação pública. Uma semana depois do comunicado, Cristiane Mello apareceu ao lado dele numa cobertura do Estadão sobre o setor imobiliário. Não era uma foto do casal, era uma foto profissional de um evento da empresa. Mas a proximidade era calculada, o ângulo escolhido com cuidado, a legenda indicando os cargos dos dois de um modo que criava uma narrativa sem precisar escrevê-la diretamente. Era obra de uma diretora de relações públicas que conhecia muito bem seu ofício. Renata viu a matéria. Esperou 3 dias, então ligou para a doutora Márcia. Como estamos com as participações? Ela perguntou sem preâmbulo. Consolidadas em 93,2% do total planejado, Márcia respondeu. Os últimos lotes estão em processo, mais 45 dias no máximo. Renata calculou mentalmente. 45 dias era tempo suficiente. O casamento de Eduardo e Cristiane estava marcado para março, conforme ela havia descoberto, por meios que não exigiam nenhum esforço especial. São Paulo era uma cidade de 8 milhões de habitantes, mas a elite empresarial era uma vila pequena e ruidosa, onde as informações circulavam com a velocidade do interesse. O convite chegou no começo de fevereiro. Um envelope de papel creme com o nome dela escrito à mão. Dentro, um cartão elegante com o símbolo de uma aliança estilizada no cabeçalho. Eduardo Vasconcelos e Cristiane Mello convidam para a celebração de seu casamento. O local Vila Fazano, em Campos do Jordão. A data 8 de março. Renata ficou olhando para o cartão por um longo momento. Era um insulto com embrulho de seda. Ela sabia disso.
Eduardo também sabia, e essa era precisamente a intenção. Exibir o triunfo diante de quem ele havia deixado para trás. Era o gesto de um homem convicto de que havia vencido e que queria que a pessoa derrotada assistisse à vitória de perto, a título de encerramento definitivo. Ela confirmou presença. A resposta chegou ao assessor de Eduardo por escrito. Uma única linha. Renata Vasconcelos confirma presença com gratidão pelo convite. Sem comentários adicionais. Conta-se que, quando Eduardo leu a confirmação, ficou em silêncio por alguns segundos antes de mostrar para Cristiane com uma expressão que misturava satisfação e uma inquietação que ele mesmo não conseguia nomear. Cristiane disse que era um sinal de maturidade da ex-esposa e que a presença dela só confirmaria o quanto a nova vida deles estava correta e clara. Eduardo concordou com a cabeça, mas a inquietação ficou. Renata passou as semanas seguintes trabalhando com Felipe e Márcia, para garantir que os últimos elementos estivessem no lugar exato. Os 45 dias haviam se convertido em 30, depois em 20. Cada compra de ações foi executada com a precisão de movimentos que não poderiam ser rastreados de volta a ela antes do momento que ela escolhesse para revelar. Ela também preparou um dossiê completo. Não de escândalos, não de traições documentadas, não de nada que pudesse soar como vingança de pessoa ferida. Era uma apresentação societária impecável, com todos os percentuais, todas as datas, todos os registros legais que demonstravam de modo irrefutável a estrutura de controle que havia sido construída ao longo de 17 anos. Era um documento que qualquer conselheiro, qualquer investidor, qualquer jornalista financeiro poderia ler e entender sem precisar de interpretação. Ela entregou o dossiê para Márcia, que o revisou 2 vezes antes de dizer: está perfeito. Não tem uma vírgula que possa ser contestada. Renata soube naquela tarde que estava pronta. O que ela ainda precisava era de um palco. E Eduardo, com a generosidade involuntária de quem acredita estar encenando seu próprio triunfo, havia construído o palco perfeito com as próprias mãos. 280 convidados, todos da elite empresarial paulista, todos num mesmo salão em Campos do Jordão, no dia 8 de março. Ela foi ao ateliê de uma estilista que conhecia há anos e encomendou um terno feito sob medida, em tecido cor de ardósia, com acabamentos que comunicavam autoridade sem esforço. Não era um vestido de festa, era um uniforme de chegada. Na véspera do casamento, enquanto fazia as malas para Campos do Jordão, Renata abriu a gaveta do escritório e tirou a foto de seu avô Antônio Braga, que mantinha lá desde que havia montado aquele espaço. Um homem simples na foto, sentado à frente de uma mesa coberta de papéis, sorrindo com a expressão de quem não precisa provar nada para ninguém, porque os números já fizeram isso. Ela apoiou a foto de volta no lugar e fechou a gaveta. Amanhã, ela pensou. Amanhã é quando a história começa a ser contada do jeito certo. Campos do Jordão, em março, tinha aquela qualidade particular de luz que a altitude empresta às manhãs de outono, uma clareza fria e precisa que tornava tudo mais nítido do que o habitual. Renata chegou na tarde anterior ao casamento, sozinha, num carro que ela mesma dirigiu pela Via Dutra e pela rodovia Presidente Dutra, com a janela levemente aberta e a Serra da Mantiqueira crescendo devagar no horizonte. Ela havia se hospedado em um hotel pequeno e respeitável no centro histórico de Campos, longe dos 2 estabelecimentos onde os convidados do casamento se concentravam. Não por timidez, mas por escolha. Queria chegar ao evento sem ter passado as 24 horas anteriores submetida à sociabilidade obrigatória de quem divide lobby e café da manhã com a mesma turma que amanhã assistirá a um espetáculo cujo desfecho ainda não conhece. Ela jantou sozinha num restaurante que servia truta com ervas locais. Bebeu uma taça de vinho tinto, leu 50 páginas de um livro sobre história econômica do Brasil. Dormiu bem. Acordou antes do alarme. O casamento estava marcado para as 6 da tarde. Cerimônia civil no jardim da Vila Fasano, seguida de recepção no salão principal. A vila era um complexo histórico que ocupava uma área generosa no bairro Capivari,
com arquitetura que misturava referências europeias e brasileiras num resultado que soava a dinheiro antigo, sem ser exibicionista. Eduardo havia escolhido o lugar com precisão. Era o tipo de espaço que impressionava sem precisar gritar. Renata chegou às 6h10 da tarde. Havia calculado o horário para chegar depois do início da cerimônia, quando os convidados já estavam acomodados e a atenção estava voltada para o altar. Entrou pelo corredor lateral que conduzia ao jardim, cumprimentou discretamente o responsável pela organização do evento, que a reconheceu com uma expressão levemente confusa, e encontrou um lugar discreto próximo ao corredor que dava acesso ao salão. De onde estava, podia ver a cerimônia sem ser o centro da cena. Eduardo estava de costas para ela quando ela chegou. Vestia um terno azul marinho que ela reconhecia como sendo da mesma alfaiataria que ela própria havia indicado anos atrás. Cristiane entrou pelo jardim com um vestido de crepe branco e o sorriso da conquista. Os convidados aplaudiram com aquele calor específico da elite quando aprova algo que lhe foi apresentado como elegante e inevitável. Renata observou tudo com uma atenção que não tinha nada de sentimentalismo. Havia encerramentos que precisavam acontecer para que outras coisas pudessem começar, e esta era uma delas. Ela estava encerrando um ciclo com os olhos abertos, o que era diferente de encerrá-lo com o coração destruído. Quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a migrar para o salão de recepção, ela entrou pelo corredor principal como se sempre tivesse estado lá. 2 conselheiros da Holdings a viram primeiro. A expressão de ambos foi a mesma. Surpresa genuína, seguida de uma admiração que eles próprios não conseguiram esconder completamente. Ela cumprimentou os dois com a familiaridade de quem não precisa se reapresentar. Perguntou sobre a família de um deles. Comentou sobre um relatório de governança que havia circulado na semana anterior. Quando Eduardo a viu, a cor do rosto mudou. Não era apenas surpresa. Era algo mais profundo. A sensação específica de alguém que havia construído um cenário com cuidado e percebe, ao olhar de novo, que há um elemento que não deveria estar lá. Ele a cumprimentou com cordialidade mecânica. Disse que estava feliz por ela ter vindo. Disse alguma coisa sobre novos começos com o tom de quem está repetindo um roteiro decorado. Renata sorriu com a mesma calma que ele conhecia e odiava, porque nunca conseguiu decifrar completamente. Cristiane foi mais direta na sua versão de cordialidade. Estava radiante do modo específico de quem acredita ter vencido um jogo que a outra parte desistiu de jogar. Abraçou Renata com a força controlada de quem quer demonstrar que não tem medo. Disse que era lindo vê-la ali e que isso mostrava o quanto ambas eram mulheres maduras e modernas. Renata respondeu que sim, era um dia bonito, e elogiou sinceramente o vestido. A recepção tinha a qualidade das grandes festas paulistanas de negócios. Caras sérias, usando a máscara da descontração, champanhe de qualidade e conversas que misturavam o afeto performático com a vigilância constante de quem nunca desliga completamente o modo profissional. Havia jornalistas do caderno de economia de 2 grandes veículos, o que Renata havia considerado em seus cálculos. Ela circulou com discrição pelo salão, passando de grupo em grupo com aquela facilidade que havia construído ao longo de anos de eventos como esses. Falou com investidores que a conheciam há décadas, com diretores que respeitavam sua inteligência, mesmo quando a tratavam como acessório do marido. Plantou em cada conversa a semente de uma pergunta que nenhum deles ainda havia formulado. Qual era exatamente a composição acionária da Holdings depois da separação? Era uma pergunta que ninguém fazia em voz alta, porque ninguém tinha a informação. E justamente por isso, no momento em que a informação aparecesse, o impacto seria amplificado pela surpresa acumulada. Felipe Drummond estava entre os convidados. Ele havia sido sócio de negócios do avô de Renata e mantinha relações cordiais com Eduardo, que nunca havia ligado os pontos entre o advogado e o fundo que Renata administrava discretamente. Felipe encontrou seus olhos 2 vezes durante a noite e deu um aceno quase imperceptível da cabeça. Tudo estava no lugar. Às 8 da noite, quando os pratos principais haviam sido retirados e o champanhe circulava na segunda rodada, Eduardo levantou para o brinde. Renata colocou a taça sobre a mesa e cruzou as mãos no colo.
Esperou. O discurso de Eduardo foi construído com o talento oratório que o havia feito famoso nos fóruns empresariais. Falou sobre o amor que havia encontrado tarde, sobre a coragem de recomeçar, sobre Cristiane como parceira de vida e de visão. E então, com a arrogância calculada de quem acredita que pode reduzir uma pessoa a uma frase, mencionou Renata. Disse que era profundamente grato pela presença da ex-esposa, que aquilo demonstrava uma maturidade que sempre havia admirado nela, e que gostaria de agradecer os anos de dedicação, os serviços prestados à família e à empresa, a elegância com que ela havia aceitado o novo caminho de ambos. A palavra serviços soou no salão com um peso que alguns convidados perceberam e nenhum comentou em voz alta. Renata não alterou a expressão. Quando Eduardo terminou, olhou para ela com um sorriso que convidava ao aplauso final da despedida. Então alguém próximo, um investidor que não entendia completamente o que estava vendo, disse em voz alta: "E você, Renata, não vai dizer nada?" O salão ficou levemente suspenso. Ela olhou para o homem que havia perguntado, depois para a mesa, depois para os 280 rostos que a observavam. E então se levantou. O microfone estava sobre a mesa do mestre de cerimônias, a 3 passos dela. Renata o pegou com naturalidade, como se já soubesse que aquele momento viria e houvesse ensaiado o gesto tantas vezes que ele havia perdido qualquer peso simbólico. Ficou em pé diante dos 280 convidados, com o mesmo aplombe que havia usado por 22 anos para sustentar a imagem de outra pessoa. "Obrigada pela abertura", ela disse, e a voz saiu clara e calibrada sem nenhuma das tremulações que o salão talvez esperasse. "Quero dizer algumas palavras sobre novos começos, porque acho que esse tema merece ser explorado com mais profundidade do que habitualmente fazemos nessas ocasiões." O salão riu levemente. Era um início seguro, generoso, o tipo de abertura que aquietava a audiência. Renata sabia exatamente o que estava fazendo. Falou sobre os 22 anos de casamento com Eduardo, sem amargura e sem nostalgia. Falou sobre o que havia construído ao lado dele, sobre os eventos que havia organizado, as alianças que havia tecido, os parceiros que havia trazido para a mesa ao longo de anos de trabalho que raramente aparecia nos créditos. Cada palavra era precisa, cada pausa calculada. O salão ouvia com a atenção específica de quem está tentando entender aonde aquilo ia chegar. E então o tom mudou. Ela não fez isso de modo abrupto. Foi gradual, como a variação de luz numa cena teatral bem dirigida, uma alteração que se percebia por acumulação antes de se perceber pela mudança em si. Começou a falar sobre investimentos, sobre a disciplina de construir algo ao longo do tempo, de pensar em estruturas quando os outros pensam apenas em resultados imediatos, sobre seu avô, Antônio Braga, que lhe havia ensinado ainda jovem que proteção financeira não era paranoia, era inteligência. Alguns convidados começaram a trocar olhares. Outros seguravam a respiração sem perceber. Contou que, 17 anos atrás, havia criado um instrumento patrimonial com orientação jurídica especializada, que ao longo desses 17 anos, por meio desse instrumento, havia realizado aquisições graduais e sistemáticas de participações acionárias em diferentes veículos de investimento. Que essas participações, consolidadas ao longo do tempo com a paciência que qualquer bom investidor precisa ter, haviam se acumulado de um modo que ela mesma só havia compreendido em sua totalidade recentemente. Eduardo havia ficado imóvel. Cristiane também. A expressão do rosto de Eduardo passou por transformações que qualquer ator invejaria. Confusão, incredulidade, o início do entendimento e então algo que se aproximava do pavor. Tudo em sequência rápida e involuntária, tudo diante de 280 pares de olhos que estavam atentos demais para perder qualquer detalhe. Então, com a voz absolutamente estável, Renata disse os números. 51,8%, ela disse. Essa é minha participação acionária, consolidada na Vasconcelos Holdings. Como acionista majoritária, tenho o direito e a responsabilidade de convocar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. E faço isso agora com os membros presentes nesta sala, conforme previsto no Estatuto Social da empresa. O salão explodiu.
Não de aplausos. De som. De cadeiras que rasparam no chão. De vozes que começaram ao mesmo tempo. De telefones que surgiram de bolsos e bolsas. De 2 jornalistas que saíram simultaneamente em direção ao corredor. De conselheiros que se viraram uns para os outros com expressões que misturavam estupefação e o cálculo automático de quem precisa rapidamente entender o que aquilo significa para as próprias posições. Felipe Drummond, sentado a 2 mesas de distância, levantou levemente a taça em sua direção com um sorriso pequeno e antigo. Eduardo tentou falar. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, com uma urgência que destruiu em segundos a compostura que havia mantido durante todo o discurso anterior. Disse que aquilo era um absurdo, que havia erros nos números, que ela não poderia fazer aquilo ali, que havia um protocolo, que os advogados precisariam verificar. As palavras saíam em sequência descoordenada. A frase de um homem que está tentando reagir mais rápido do que consegue pensar. Renata o ouviu terminar. Depois disse com a mesma voz calma: Eduardo, os documentos estão disponíveis para qualquer membro do conselho que queira verificar agora mesmo. A doutora Márcia Esteves, que representa meus interesses jurídicos, está presente e pode responder a qualquer pergunta técnica. Márcia, que havia chegado ao salão discretamente durante o discurso inicial, levantou a mão brevemente de onde estava, do lado oposto do salão. O efeito foi devastador. Não havia como contestar o gesto. Não havia como contestar os números que Renata havia apresentado com precisão clínica diante de 280 testemunhas que incluíam os principais acionistas minoritários da Holdings, 3 membros do Conselho Fiscal, 2 diretores executivos e jornalistas de veículos que cobriam o mercado financeiro com rigor. Qualquer tentativa de desmentir ali e agora seria não apenas inútil, como contraproducente. E Eduardo era inteligente o suficiente para entender isso mesmo naquele estado. Cristiane ficou completamente imóvel. A expressão no rosto dela era de alguém que chegou a uma festa acreditando que era a anfitriã e acaba de descobrir que nem constava da lista de convidados. O triunfo da noite, construído ao longo de meses com o cuidado de uma estrategista que acreditava conhecer o território, havia evaporado em menos de 15 minutos de discurso. Renata colocou o microfone sobre a mesa com o mesmo cuidado com que o havia pegado. Desejo a todos uma noite agradável, ela disse. E obrigada, Eduardo, pela oportunidade de falar. Então saiu do salão com a passada serena de quem não tem nada a provar e muito a fazer. O corredor externo da Vila Fasano era iluminado por lanternas de ferro forjado que projetavam luz alaranjada sobre as pedras do piso. Renata havia chegado até ali e parado, respirando o ar frio da montanha, quando ouviu os passos atrás dela. Não precisou se virar para saber que era Eduardo. Você não podia ter feito isso em outro lugar, ele disse. A voz estava controlada, mas havia uma fissura nela que ela reconheceu como raiva mal disfarçada de indignação. Qualquer lugar, Renata. Qualquer lugar além daqui. Ela se virou. A iluminação das lanternas criava uma qualidade cênica involuntária, e por um momento os dois se olharam com a intensidade específica de pessoas que se conheceram profundamente e agora precisam se reconhecer a partir de posições completamente diferentes das que ocupavam quando começaram. Você fez exatamente o mesmo, ela disse. Transformou minha saída em espetáculo. Mandou um convite para o casamento como se isso fosse uma gentileza e não uma humilhação calculada. Escolheu o maior palco possível para exibir o que acreditava ser sua vitória. Tudo o que fiz foi aparecer no palco que você mesmo construiu. Eduardo deu um passo à frente. Havia décadas de casamento entre os dois, décadas de conhecimento mútuo, e ele sabia que Renata estava certa de um modo que não tinha resposta. Isso o deixou mais perturbado do que qualquer contra-argumento poderia. Isso vai destruir a empresa, ele disse. O mercado vai reagir amanhã de manhã. Os minoritários vão entrar em pânico. Você sabe o que acontece quando há incerteza sobre o controle de uma empresa desse tamanho. Renata considerou a observação com seriedade genuína. Não, ela respondeu. Não vai destruir a empresa. Você vai destruir a empresa se reagir de modo errado nas próximas 48 horas.
Eu não tenho interesse em destruir o que ajudei a construir. Tenho interesse em administrá-lo de forma que corresponda ao valor real que ele tem. Há anos você não participa das operações, ele disse, e havia uma tentativa de recuperar terreno na voz. Um argumento que ele claramente havia guardado para este momento. Você não conhece os detalhes de nada que aconteceu nos últimos 5 anos. Você vai sentar naquela cadeira e não vai entender metade do que está na mesa. Ela respirou pelo nariz antes de responder. Eduardo, eu sei que existe uma exposição de 230 milhões em derivativos de câmbio que não foi divulgada ao Conselho no relatório do 3º trimestre. Sei que o projeto do complexo em Campinas está com atraso de 8 meses e que o custo extrapolou o orçamento aprovado em 42%. Sei que a parceria com o fundo luxemburguês que você anunciou em outubro não foi formalmente assinada porque houve uma discordância na cláusula de tag-along. Sei essas coisas porque sempre soube, mesmo quando você acreditava que eu não estava prestando atenção. O silêncio que se seguiu foi o tipo que pesa. Eduardo ficou parado, processando o que havia ouvido, e Renata viu exatamente o momento em que ele entendeu. Não era que ela tivesse descoberto essas informações recentemente. Era que ela nunca havia parado de acompanhar, nunca havia saído do jogo, nunca havia sido apenas a esposa elegante que ele havia decidido que era. Ele havia construído a história de uma mulher passiva e obediente porque precisava dessa história para se sentir o único protagonista. E a história havia sido uma ficção desde o início. A porta lateral da vila abriu e Cristiane apareceu no corredor. Ela havia trocado parte do vestido por um casaco e o efeito dramático do traje de noiva havia cedido lugar a algo mais parecido com uma mulher em busca de chão firme. Ela olhou para os dois sem saber bem como posicionar o próprio corpo. Eduardo, o advogado quer falar com você, ela disse, com uma voz que fazia o possível para soar normal. Diz que é urgente. Eduardo olhou para Renata uma última vez. A expressão era complexa demais para um único nome. Havia frustração. Havia algo que em outro contexto poderia ser chamado de respeito. Havia a desolação específica de quem percebe que subestimou alguém por muito tempo e está colhendo o resultado exato dessa equivocação. Ele entrou. Cristiane ficou por um momento no vão da porta, olhando para Renata com uma expressão que havia perdido toda a segurança da mulher que havia atravessado o jardim de noiva algumas horas atrás. Havia uma pergunta nos olhos dela, uma que não conseguia formular completamente. Renata a encarou com serenidade. Não havia crueldade no que ela disse em seguida, apenas a precisão de quem encerra uma conversa da única forma possível. Você não se casou com um império, ela disse. Você se casou com um homem. E agora terá que descobrir a diferença entre as duas coisas, sem a ilusão de que uma equivale à outra. Cristiane abriu a boca e fechou. Então entrou também. Renata ficou sozinha no corredor por mais alguns minutos. Respirou o ar da mantiqueira, que cheirava a pinheiro e umidade e altitude. Pensou em seu avô, como pensava sempre nos momentos que importavam. Antônio Braga havia construído tudo o que tinha a partir de nada. Tijolos, contratos, paciência, e havia deixado para ela não apenas o dinheiro, mas o método. O método era mais valioso do que qualquer quantia específica. Ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para Márcia. Pode preparar a convocação formal para a reunião do conselho na segunda-feira. Quero tudo protocolado antes do mercado abrir. A resposta chegou em 90 segundos. Já está pronto. Só precisava do seu sinal. Renata colocou o telefone na bolsa, ajustou o terno cor de ardósia e caminhou em direção à saída principal da vila. Em algum lugar atrás dela, a festa de casamento de Eduardo Vasconcelos tentava se reorganizar depois de um terremoto que ninguém havia previsto, exceto a mulher que o havia planejado com 17 anos de antecedência. Ela não sentiu euforia, sentiu a clareza específica do momento em que um longo trabalho encontra seu resultado natural. E sentiu pela primeira vez em muito tempo que o próximo capítulo seria escrito inteiramente com suas próprias mãos. A segunda-feira começou antes do amanhecer nos escritórios da Vasconcelos Holdings. O protocolo da convocação extraordinária havia sido entregue ao Conselho de Administração às 7h30 da manhã, conforme determinado por Márcia,
e a reação foi imediata. Telefones tocaram em sequência pelos andares do edifício na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Assessores chegaram com café e expressões de quem passou o fim de semana em alerta, e os jornalistas financeiros que haviam estado presentes na Vila Fasano publicaram as primeiras matérias ainda na noite de domingo, criando uma onda de especulação que fez com que o nome da Holdings ocupasse a primeira posição nos principais agregadores de notícias de negócios antes mesmo de o mercado abrir. Renata estava no escritório do centro de São Paulo às 8 da manhã. O dela, o que havia mantido discretamente nos últimos anos, agora aberto com uma normalidade que não precisava mais de discrição. Felipe Drummond chegou às 8h20 com 2 assistentes e uma pasta que continha, em ordem cronológica, todos os documentos que compunham a trajetória do fundo. Era uma história de 17 anos registrada em papel. Cada compra, cada aporte, cada reinvestimento, cada nota explicativa que havia sido assinada com a consciência de que um dia poderia precisar ser apresentada. A Bolsa de Valores abriu às 10. As ações da Holdings sofreram uma oscilação que os analistas de mercado descreveram nos primeiros comentários do dia como significativa, mas não catastrófica, o que era exatamente o que Renata havia calculado. Havia uma diferença entre um terremoto e um reposicionamento, e ela havia trabalhado para que os investidores e analistas vissem o segundo, não o primeiro. A nota que Márcia havia preparado e que circulou antes da abertura do mercado era precisa nesse sentido. Não havia crise de gestão, havia uma transição de controle que havia sido construída de modo legítimo e estava sendo conduzida com transparência e responsabilidade. A palavra transparência era uma escolha cirúrgica. Ela havia revelado a situação publicamente diante de testemunhas, num ato que ninguém poderia contestar como secreto ou sorrateiro. Havia sido surpreendente, sim, mas havia sido feito à luz. Eduardo chegou à sede da empresa às 11 da manhã. Renata soube disso por uma mensagem de um dos diretores que havia trabalhado com ela anos atrás e que havia mandado simplesmente: ele chegou. Ela não estava lá para recebê-lo. Não precisava estar. Já havia convocado a reunião para a tarde, com todos os membros do conselho, e sabia que Eduardo apareceria porque desaparecer seria um erro muito mais grave do que enfrentar o que havia pela frente. A reunião aconteceu às 3 da tarde, numa sala de conferências no 22º andar, com vista para a Marginal Pinheiros. Renata chegou com Márcia e com um economista especializado em governança corporativa que havia sido contratado especificamente para aquela reunião. Não era performance, era competência aplicada. Eduardo estava sentado quando ela entrou. Havia 2 advogados ao lado dele, nenhum dos quais ela conhecia, o que significava que ele havia contratado assessoria nova no final de semana. Era um sinal de alguém tentando se reorganizar rapidamente. Os membros do conselho ocupavam os lugares ao redor da mesa, com a atenção dos que sabiam que estavam participando de algo que seria narrado por muito tempo. Havia 5 deles, mais o presidente do conselho fiscal, mais 2 diretores executivos com direito a voto consultivo. Renata abriu a reunião sem esperar que alguém a convidasse a fazê-lo. Era sua prerrogativa como acionista majoritária, e exercê-la sem hesitação era também uma mensagem. Durante as 2 horas que se seguiram, ela conduziu a reunião com uma precisão que surpreendeu até os que esperavam competência. Apresentou os documentos do fundo, respondeu cada questionamento técnico com clareza, explicou a estrutura das holdings intermediárias sem condescendência, mas sem lacunas. Quando os advogados de Eduardo tentaram contestar a legitimidade do processo, Márcia os interceptou com referências estatutárias que tornaram as contestações inviáveis. Houve um momento em que Eduardo fez sua única tentativa real de recuperar o terreno. Pediu a palavra e argumentou que, independentemente das questões societárias, havia uma continuidade operacional que dependia de sua permanência na gestão. Era um argumento razoável, tecnicamente, porque Eduardo de fato conhecia os detalhes operacionais da empresa como ninguém. Renata o ouviu até o final antes de responder. Concordo completamente, ela disse, e a surpresa na sala foi perceptível. A continuidade operacional é uma prioridade absoluta.
Por isso, proponho que Eduardo permaneça como conselheiro especial durante um período de transição de 90 dias, com acesso total às operações e responsabilidade de garantir a transferência adequada do conhecimento de gestão. Ao final desse período, a estrutura de liderança será avaliada em conjunto com o conselho. Era uma solução que ninguém havia previsto, nem Eduardo. Havia uma generosidade calculada naquilo, e Renata sabia que seria interpretada como tal. Ela não queria destruir o que havia ajudado a construir. Queria assumir o controle sobre o que era legitimamente seu e conduzir o processo com a sobriedade de quem pensa em longo prazo. Humilhar Eduardo publicamente durante 90 dias não serviria a nenhum propósito que importasse para ela. O conselho aprovou a proposta por 4-1, com uma abstenção. Quando a reunião foi encerrada e as pessoas começaram a sair, Eduardo ficou sentado por um momento depois que os outros se levantaram. Renata recolhia seus documentos da mesa quando ele disse, sem olhar diretamente para ela: "Você planejou isso desde o início." Ela parou. Considerou a afirmação. "Não." Ela respondeu com honestidade. "Planejei a proteção desde o início. O resto foi consequência das suas escolhas, não das minhas." Ele não respondeu. Ela saiu da sala com Márcia e Felipe, e no corredor sentiu a leveza específica de quem depositou um peso que havia carregado por muito tempo sem perceber completamente o quanto pesava. Não era vitória, era encerramento. No elevador, Felipe disse apenas: "Seu avô estaria orgulhoso." Renata sorriu de verdade pela primeira vez naquele dia. Fora do edifício, São Paulo seguia com a sua indiferença habitual. Carros na Faria Lima, pessoas em movimento, o som constante e variado de uma cidade que não para ninguém. Ela ficou um momento na calçada antes de ir para o carro. O trabalho real começava agora, e ela estava pronta. 6 meses depois, a Vasconcelos Holdings havia passado por uma das reestruturações mais comentadas do mercado imobiliário brasileiro. Renata assumiu a presidência do Conselho de Administração na primeira semana de abril, com uma cerimônia interna que durou exatamente 40 minutos e que ela havia solicitado que fosse registrada apenas em ata, sem fotografias, sem comunicado para a imprensa. O que havia para anunciar já havia sido anunciado no salão da Vila Fasano, diante de 280 testemunhas e de 2 jornalistas que transformaram aquele jantar de casamento numa das coberturas financeiras mais lidas do ano. Ela não precisava de mais visibilidade, precisava de resultados. Os 90 dias de Eduardo como conselheiro especial foram produtivos de um modo que surpreendeu até os mais céticos entre os membros do conselho. Ele era, por qualquer medida objetiva, um operador brilhante. E quando removida a camada de vaidade e a necessidade de ser o protagonista de cada situação, o que restava era um profissional competente que conhecia os detalhes do negócio com uma profundidade que era genuinamente valiosa. A transição foi feita com uma eficiência que ela anotou mentalmente como uma das coisas para as quais havia sido grata. No último dia do período, ele foi à sala dela, que era agora aquela com vista para o rio, e colocou um pendrive sobre a mesa. "São todos os arquivos que podem não estar nos sistemas", ele disse. Contratos antigos, correspondências com parceiros que preferem não deixar tudo em servidores, histórico de negociações verbais que eu fui transcrevendo ao longo dos anos por hábito. Renata pegou o pendrive. "Obrigada", ela disse. Ele ficou na porta por um momento. "Tenho de admitir", ele disse, "que nunca imaginei que você fosse capaz disso." "Eu sei", ela respondeu. "É por isso que funcionou." Eduardo saiu sem mais nada, e ela não soube, nos meses seguintes, se aquilo havia sido um encerramento ou um começo de algo diferente entre os dois. Não se preocupou em descobrir. Havia coisas mais urgentes e mais interessantes para ocupar sua atenção. A exposição de derivativos que ela havia mencionado no corredor da vila foi renegociada com o banco credor num prazo de 3 semanas, aproveitando uma janela de câmbio favorável que Renata havia identificado com a ajuda de um economista que ela contratou da mesma firma onde havia trabalhado no início da carreira, décadas atrás. O projeto do complexo em Campinas foi reestruturado com um novo cronograma e uma equipe de gestão reforçada.
A parceria com o fundo luxemburguês foi concluída após uma rodada de renegociação da cláusula de tag-along que levou 3 semanas e resultou numa versão muito mais favorável para a Holdings do que a original. Cada uma dessas resoluções foi coberta pela imprensa especializada, com o tipo de atenção que se dedica a algo que se tornou inesperadamente interessante. Os analistas que haviam previsto turbulência passaram a escrever sobre gestão consistente e liderança inesperada. Uma das maiores revistas de negócios do país pediu uma entrevista que ela concedeu com critérios precisos. 40 minutos, nenhuma pergunta sobre a vida pessoal, todos os temas exclusivamente relativos à estratégia corporativa. A matéria saiu com uma fotografia dela no escritório, de pé diante da janela, com vista para a Faria Lima, o terno cor de ardósia, a expressão que muitos ainda confundiam com frieza. O título era uma pergunta que ela achava desnecessária, porque a resposta era óbvia para quem havia acompanhado a trajetória. Quem é Renata Vasconcelos? Ela mostrou a matéria para Márcia durante um almoço de trabalho, num restaurante da Vila Olímpia. Márcia a leu em silêncio. Depois a colocou sobre a mesa e disse: "Eles ainda não entenderam quem você é de verdade, mas vão entender." Renata cortou um pedaço do risoto na frente dela. "Não é necessário que entendam," ela respondeu. "É necessário que a empresa funcione." Felipe Drummond a visitou no escritório do centro numa tarde de setembro, num encontro que havia pedido com o formalismo cuidadoso que o caracterizava. Disse que havia chegado o momento de pensar na sucessão do fundo, não porque fosse urgente, mas porque ele estava com 64 anos e acreditava que estruturas bem construídas mereciam ser pensadas com antecedência. Ela concordou, e os dois passaram 2 horas discutindo o que seria necessário para garantir que a estrutura que seu avô havia iniciado continuasse gerando o tipo de proteção que havia sido seu propósito original. Antes de sair, Felipe tirou da pasta um envelope pequeno e o colocou sobre a mesa. "Seu avô me pediu que eu entregasse isso quando chegasse o momento certo," ele disse. "Acho que chegou." Era uma carta, escrita à mão com a letra inclinada e firme de Antônio Braga, em papel que havia amarelado nas dobras com a passagem dos anos. Renata a leu sozinha depois que Felipe saiu, com o escritório em silêncio e a tarde caindo devagar sobre o viaduto do chá lá embaixo. O avô havia escrito: "Renata, se você está lendo isso, é porque chegou um momento grande, não sei qual, mas confio que foi à altura do que você é. Cuide bem do que construímos, e lembre que o nome mais importante desta história é o que você deixará para a frente, não o que herdou de trás." Ela dobrou a carta com cuidado e a guardou na gaveta onde ficava a foto dele. Naquela noite, saiu mais tarde do escritório do que de costume. Caminhou pela Augusta até a Paulista, que ainda pulsava com o movimento de uma terça-feira em São Paulo, e ficou um momento encostada no parapeito da avenida, olhando para a cidade que se estendia em todas as direções, com a sua grandiosidade sem fim. Havia naquilo tudo uma continuação, não um encerramento. Havia o começo de um capítulo que ela ainda estava aprendendo a escrever. E havia, em algum lugar naquela vastidão, o próximo movimento. Fim da história. Se a história de Renata Vasconcelos fez você segurar o fôlego, guardar o telefone por alguns minutos e sentir aquela sensação específica de quem está de frente para algo que importa, então você sabe que está no lugar certo. Aqui toda semana, trazemos narrativas assim. Histórias de mulheres que construíram em silêncio o que os outros subestimaram em voz alta, de reviravoltas que só fazem sentido quando você vê a história inteira, de decisões que parecem frias, mas carregam dentro delas décadas de paciência e inteligência. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque a próxima história já está a caminho e você não vai querer chegar no meio dela. Deixe nos comentários o que sentiu quando Renata pegou o microfone. E se alguém na sua vida precisaria ouvir essa história, compartilhe agora.